Bom dia. Que bom estar aqui com vocês. Confesso que imaginei que só estaríamos eu, o André, o pastor Caio e a pastora Raquel nessa manhã, mas estamos em um número maior. Angelina manda um abraço, um beijo para vocês, mas achamos por bem não trazê-la nessas viagens, né? Temos ido de um lado para o outro e para mantê-la um pouquinho mais segura, porque ela não vai conseguir entender a ideia de que ela não pode beijar e abraçar as pessoas, entende? Porque ela é do beijo, do abraço o tempo todo. Mas estou muito feliz de estar aqui nesta manhã com vocês. Deus, Ele reserva tempo específico para cada coisa. Vocês acreditam assim? Que o cuidado dEle está diante de nós o tempo todo, nos circundando com a sua graça, com a sua palavra, com a sua revelação, porque se tem algo que Deus ama, somos nós. Você tem dúvida do amor de Deus? Eu acredito que muitos dos nossos problemas, claro, não estou menosprezando aquelas atribulações que vêm na nossa vida, as provas, porque estamos inseridos num contexto de pecado, onde sofremos as consequências daquilo que não escolhemos para nós também. Mas estou dizendo que a certeza do amor de Deus por nós deve ser um motivo que nos move nessa vida. Porque acordar todos os dias e saber que Ele está conosco, reservando cada momento que iremos viver, não há nada que se possa comparar a este dom inefável, incomensurável que vem dEle. Então, nesta manhã, eu quero reafirmar mais uma vez ao seu coração: Jesus ama você. Esta não pode ser uma frase, uma expressão que caiu no nosso cotidiano, no aspecto de comum. Simplesmente digo sem sentir mais o efeito dessas palavras, mas dizer que Ele nos ama, acreditar que Ele nos ama, e aquele que ama sabe o que faz pelo seu objeto de amor, sabe ou não sabe? Aquele que ama sabe o quanto quer que aquele objeto do amor receba o que há de melhor, o cuidado, a preocupação. Então, quando você, ao levantar pela manhã, possa dizer a você mesmo: Jesus me ama. E agradecer a Ele por este dom. Nós, seres de barro, mas com um lugar tão especial no coração dEle, que Ele nos preenche com o seu Espírito. Ele move os nossos passos, Ele nos protege, Ele nos guia da melhor maneira possível. Sabe, quando eu vi os bebezinhos aqui, principalmente meninas, né, aqui na frente, eu orei por esses bebês. Porque quando nós temos um filho, o que queremos? O melhor para eles. Os nossos planos são incríveis para os nossos filhos. E eu vou começar a andar. Quem me conhece sabe, quando eu começo a andar... E aí, nós quando temos um bebê, nós temos muitos planos para eles, né? Quando nós descobrimos que eu teria a Angelina, quando eu estava grávida, eu e o André pensamos muitas coisas para a Angelina, muitas. O primeiro teste de gênero, né, para saber se era um menino ou uma menina, deu 80% de chance de ser um menino. Falei assim, ok, eu não discuto com o teste, mas vai ser uma menina. Não porque eu queria mais menina do que menino, não nesse aspecto. Filho é filho, né? E é bom demais. O André sempre teve no coração a certeza de que teria uma menina. Sempre, antes de casar. A minha mãe sempre me disse que eu seria mãe de menina. Então, nós tínhamos muitos motivos para acreditar que seria uma menina. E aí, quando nós fizemos um outro teste, de fato deu 100% de chance, né, de certeza, não de chance, de certeza, de ser uma menina. Então, definimos que ela se chamaria Angelina. A definição do nome da Angelina, que ela se chamaria Angelina, veio no 8º mês de gravidez. E pensa na angústia, né, do 4º mês, mais ou menos, quando descobrimos que era uma menina, com todo mundo perguntando qual o nome do bebê. Eu, de vez em quando, vou andar aqui, porque eu acho que a pilastra está impedindo que vocês me vejam, não, e não dá para ficar com esse rosto escondido de vocês. Então, assim, a pergunta era, qual o nome da bebê? Gente, eu achava que a pior pergunta que eu respondia era, quando vocês vão ter um filho? Porque nós demoramos 10 anos para ter a Angelina, foi uma escolha que fizemos. Não,
O mais difícil é as pessoas quererem que você tenha um nome, até para dar os presentes, bordar toalhas. Uma amiga minha da Califórnia ficava assim: Rô, você precisa definir o nome desse nenê, porque eu preciso bordar as toalhas dessa nenê. E a gente não tinha um nome para Angelina. A minha mãe sempre queria, minha mãe já falecida, quando a Angelina nasceu, ela queria que a minha filha chamasse Rafaela. Era o nome que ela queria que eu tivesse tido. O André não tinha muita preferência por nome, mas a gente ficava sem saber qual o nome que ela teria. Até que um dia, não lembro em qual circunstância mais, depois você me lembra, se você lembrar, surgiu o nome Angelina. E teve tudo a ver com ela. Primeiro, um nome profético. Angelina significa pequena mensageira de Deus. Só devia ter deixado anjo, né? Mensageiro de Deus, porque o pequeno já definiu até a estatura da menina. Um dia eu falei assim: filha, você é a cara do papai, mas vai ficar do tamanho da mamãe. Ela fez assim: mamãe, por favor, deixa eu ficar do tamanho do meu pai. Apanhou, ficou de castigo. Pequena mensageira de Deus. Eu falei assim: puxa, aí está, um nome profético. Quais são as profecias que você tem colocado sobre a sua casa, sobre os seus filhos? Do que você tem chamado o seu filho? Não estou falando do nome próprio apenas, aquele que vai lá nos nossos documentos. Eu estou falando no dia a dia, quando os nossos filhos fazem alguma coisa, ou quando estamos falando sobre eles para outros. Ai, meu filho é terrível. Não usem mais esse termo para o filho de vocês. Sabe por quê? Porque a gente convence o outro daquilo que nós queremos que ele seja. Convence ou não convence? A gente convence marido a achar que ele é que tomou a decisão. A gente convence ou não convence? E ele ainda acha que foi ele. Oh, gente. Um dia eu preciso falar só para os homens. Não, é melhor meu marido, ele vai ser mais sincero com os homens do que eu. Mas a gente está o tempo todo, não, terrível, uma pestinha. E o menino chama Júnior, não vi nunca um na vida que prestasse. Vocês já escutaram isso? Na minha época, Júnior eram os piores da escola, da igreja. Júnior era significado de destruição, ranger de dentes de quem estava perto. Depois a coisa foi evoluindo e se tornou o nome Mateus. Já passaram por essa fase? Não sei aqui, mas na minha cidade, Mateus era um nome terrível. Era ou não era? Tem gente que está rindo porque tem esse nome e colocou no filho, né? E aí não, terrível, terrível. Meu filho não para quieto, quebra tudo. Nossa, minha menina chega na casa dos outros, tem que tirar tudo do lugar, porque senão ela quebra tudo. Gente, por favor, não faça um recorte dessa fala, senão as pessoas daqui a pouco estão falando que eu estou falando que a minha filha é terrível, tá? Não é, não. Não, tem que tirar tudo, porque senão minha filha quebra tudo, viu? Chegando lá, tira os enfeites da sua mesa, de onde tiver, porque quebra tudo. O que você tem falado sobre os seus filhos? Quais são as profecias que você está proferindo sobre eles? E a gente já na psicologia sabe que aquilo que a gente escuta na infância pode ter um efeito sobre nós até a vida adulta e até mesmo na velhice. A gente já sabe disso. Imagina nós, então, que temos uma visão espiritual das coisas. Sabe, tem um sermão meu que tem na internet, um bem antigo, tem mais de 5 anos, eu nem sabia que ele ia para as redes sociais, que eu falo sobre Ruth. Lembra a história de Ruth, aqueles que já assistiram? Lembra Elimeleque, o pai de Malom e Quilion? Elimeleque significa aquele para quem Deus é rei. Olha que nome lindo. E sabe quais os nomes que ele coloca nos filhos dele? Malom e Quilion. Malom significa delicado, Quilion significa fraco. Os dois morreram sem deixar descendentes. Jesus nos chama para dedicarmos a nossa família a Ele. Ontem, antes de ontem, acho que foi antes de ontem, eu postei nas redes sociais um trechinho de um livro, um trechinho que a minha mãe escreveu no livro, um dos livros que ela lia. A minha mãe, ela estudou até a 4ª série do ensino
fundamental, seria a terceira série hoje, não, quarta série mesmo, do ensino fundamental, na época primário, né? Ela não teve muito acesso à educação formal, a uma formação acadêmica regular, mas era uma mulher muito sábia. Ela aceitou a Jesus ainda muito jovem, com 20 anos de idade, já grávida de mim, terceira filha, e ela descobriu então que era responsabilidade dela educar os filhos dela para o reino de Deus. Ela levou isso tão a sério, que todos os livros que tinham de educação cristã, a minha mãe comprava, todos. Pensa isso lá na década de 70, 80, livro era muito caro, né? Minha mãe era doméstica, meu pai pedreiro. E a quantidade de livros que a minha mãe tinha, de educação, de alimentação, de vestuário, era incrível. E nós temos esses livros da minha mãe até hoje. E é tão interessante que no final de cada capítulo que ela lia sobre educação de filhos, ela escrevia uma oração, no final de cada capítulo. E nesta semana, a minha irmã caçula tirou a foto de mais um capítulo e mandou para nós. E aí, é tão lindo que Jesus está falando no capítulo sobre educação de filhos. E aí a minha mãe fez uma oração no final. Tem misericórdia de mim. Me dirige na educação dos meus filhos. Senhor, este lar que o Senhor me deu aqui, eu quero na nova terra. Sem faltar nenhum membro. Manuel, meu pai, Regina, Regiane, Rosana, Rosângela, meu pequeno Renato, meu irmãozinho que faleceu ainda bebê, e o David. Sabe, pai, eu sonho estar na nova terra, na minha casa, e de repente, o Senhor chega para nos visitar. Que maravilha! Pai, fica aqui no nosso lar e guia-nos para o novo lar. Ao ler essa oração da minha mãe, na quinta-feira, dentre tantas outras, tantas outras, eu reafirmei o meu compromisso com Deus e com a minha mãe. Falei assim, mãe, no que depender de mim, isso vai acontecer. Minha mãe escreveu isso no início da década de 80, em 82, 83. Esse foi em 83, que o meu irmão já havia nascido. A anterior tinha sido de 82, que eu coloquei nas redes sociais. A minha mãe não sabia que depois de quantos anos, quase 40 anos depois, os seus filhos estariam reunidos por um celular que na época ela nem sabia que um dia existiria. Reunidos os 5, reafirmando o compromisso. Quase 40 anos depois. Em outras orações, ela escreve assim, Senhor, como eu vou conseguir colocar em prática tudo isso que eu estou aprendendo com o Senhor? Eu sou uma menina, ela se colocava assim, ela de fato, com 25 anos já tinha tido 6 filhos. E ela assim, eu não consigo. É somente pela tua misericórdia que eu vou conseguir ensinar sobre o Senhor para os meus filhos. Por favor, não saia de perto de mim. Eu vou falar algo que você espiritualmente vai entender. Em nenhum dos livros da minha mãe, mesmo aqueles que não eram diretamente relacionados com a nossa fé, né, com a crença em Deus, em nenhuma carta que eu recebi da minha mãe, em nenhum bilhetinho dela que recebi, existia um pedido assim, que a minha filha seja próspera financeiramente. Que ela seja um destaque na carreira dela. Que ela brilhe para o mundo. Em tudo da minha mãe que olhamos até agora, não existe nenhum pedido nesse sentido. Nenhum. Sem dúvida nenhuma que ela cuidava da nossa educação. Mesmo não tendo acesso à educação formal, ela alfabetizou todos os filhos dentro de casa. Ela me alfabetizou, com 5 anos eu já sabia ler e escrever. Olha só, até eu consegui antes do tempo. E aí,
ela cuidava, assim, da nossa educação. Foi ela quem me incentivou a fazer psicologia. Mas sabe por que ela me incentivou a fazer psicologia? Contei isso recentemente em algum lugar. Eu estava preenchendo os papéis para o vestibular. Na minha época, a gente ainda preenchia, né? O formulário na mão e ia entregar no posto de inscrição. Esses meninos não sabem do que eles estão reclamando, né? Não é? A gente preenchia na mão, tinha lá o dia. Se coincidisse com o dia de entregar em outro posto, era um desespero. Não tinha Enem para salvar a gente, né? Não tinha. Enem ajuda a gente muito, viu? Vocês, né? Eu não tive esse privilégio. E aí, eu estava preenchendo os formulários para prestar a Universidade Estadual Paulista. Eu só ia prestar 3 vestibulares. A grana era muito curta em casa. Os vestibulares eram muito caros, né? Não sei como é hoje. Mas aí, pensa isso há mais de 20 anos atrás, né? Quantos meninos e meninas aqui nem sabem do que eu estou falando, porque nem eram nascidos. E aí eu estava preenchendo da Unesp. Eu sempre fui muito pragmática para as coisas, muito preto no branco, sabe? Achava que eu ia para economia, no máximo um direito, assim, da argumentação. Aí eu estava preenchendo e falei assim, mãe, que curso a mãe acha que eu devo prestar na Unesp? Brincando mesmo com ela, porque eu já sabia o que eu queria. Ela falou assim, psicologia. Sem pensar, assim, ó, na lata, psicologia. E eu falei assim, a senhora só pode estar brincando, psicologia não tem nada a ver comigo, mãe. Eu não tenho paciência para ficar numa sala escutando as pessoas falarem de problemas que são óbvios e que é fácil de resolver. Minha cabeça, prática. O problema é com a mãe, vai lá, conversa com ela e resolve, não precisa pagar para ninguém te ajudar nesse processo. Então, sim, senta, conversa. Se preciso, bate, não bater não. Mas aí vai lá, resolve. E aí eu falei assim, mas por que a mãe acha? Por que a senhora acha que tem que ser psicologia? E aí, mais uma vez, eu entendi a mente espiritual da minha mãe. Ela disse assim, filha, e ela não estava falando da nossa igreja em especial, tá? Ela estava falando do povo cristão em geral. E ela me disse assim, filha, a igreja, os líderes religiosos estão aprendendo muito sobre Deus, nada sobre o ser humano e tentando unir os dois. As pessoas precisam saber que nem tudo é falta de oração. As pessoas precisam saber que a gente fica triste mesmo amando a Deus. E que existem traumas que nós precisamos de profissionais que andem no caminho de Deus para que possam ajudar a curar almas. Precisamos de médicos da alma. Precisamos de médicos da alma que tenham sido guiados, educados nas fileiras de Cristo. E ela falou assim, dê a Deus uma oportunidade. Dê a Deus uma oportunidade. E Ele vai te dizer se esse é o curso ou não. Levei muito a sério o que ela me disse. Preenchi para psicologia, entreguei lá no posto. Prestei o vestibular, o da Unesp na época. Era o último vestibular que a gente prestava, assim, no final do ano, uma fase só, né? A gente fazia tudo junto. E o resultado saiu bem na época, nos dias ali que antecediam um dia. Eu acho que na sexta-feira antes do feriado do Carnaval. Eu tinha quase certeza que não tinha passado naquele vestibular. Fui para o acampamento dos jovens da minha igreja. Ia cantar lá com os meus amigos. Tem amigo que gosta da gente, ama e convida a gente para cantar. Não é o seu caso, porque você tem dom, né? Aí eu vim escutando, ai, que voz linda. Eu falei assim, gente, coisa linda, Deus abençoe, viu? Todos vocês. E aí, eu fui para cantar com os meus amigos nesse acampamento. Quando eu estou lá, saí do acampamento, acabou o acampamento, quando estou voltando, chego em casa, a minha mãe fala assim, filha, não dá para acreditar, né? Eu falei assim, o que foi, mãe? Você passou na Unesp. O seu nome saiu no jornal, porque era no jornal que a gente sabia o resultado. Vocês estão entendendo isso? Por isso que o menino cai tão bem. O seu nome saiu no jornal. A minha amiga
viu o seu nome no jornal de circulação nacional, ela foi lá procurar o seu nome e achou o seu nome. Eu falei assim, na lista de espera? Não, filha, não foi na lista de espera, você passou na Unesp. Fui fazer a minha matrícula na data, estou lá fazendo a matrícula, a secretária que pegou minha documentação, tudo, falou assim, nossa, parabéns. Eu falei assim, obrigada, passar no vestibular não é simples, ainda de uma universidade pública. Ela falou assim, não, você não está entendendo, você não viu? Eu falei assim, não, eu não vi o jornal. E nem sei se no jornal saiu. Ela falou assim, e a cartinha? Eu falei assim, não, eu não recebi a cartinha do vestibular. E ela falou assim, você passou em 4º lugar na classificação geral. Ali eu não tive dúvidas de que o projeto da minha mãe, revelado por Deus, estava começando a cumprir. Vocês entendem a diferença que faz pai e mãe que oram? Que são submissos a Deus? Eu fui para aquele curso na certeza de que era o plano de Deus para a igreja dele. Nessa certeza, e por isso que eu fiz o melhor curso que eu podia fazer na minha vida, porque era para ele. Era a revelação de um Deus, feita por meio de uma mãe, que orava pelos seus filhos. Terminei o meu curso com a minha média, era acima de 9. Todas as disciplinas de um curso muito difícil, integral. Sabe por quê? Porque tinha uma mãe orando em casa. Quando eu passo então no vestibular, quem é mais antigo de igreja está entendendo o que eu estou falando, do preconceito com psicologia, com tudo. Entende ou não entende? Mas em nome de Jesus, a gente está no ano 2020. Você que acredita em Deus, precisa acreditar que Ele tem uma estratégia para cada dor humana. Existe o cirurgião, existe o dentista, existe o cardiologista e existe o psicólogo e o psiquiatra. Por que Deus deixaria outros profissionais para cuidar da nossa saúde e aquilo que cuida da nossa mente Ele ia negligenciar? Pensa comigo. Ele não quer que nós tenhamos saúde, vida em abundância, que passa pela nossa condição física, mental e espiritual. Porque Ele deixaria pastores e médicos e não nos deixaria aqueles que cuidassem do que está aqui, ou na nossa cabeça, das nossas emoções? É ou não é? E aí então, quando eu passo no vestibular, foi um líder religioso na nossa casa e disse assim, estou sabendo que a Rosana vai fazer psicologia. Minha mãe toda feliz, vai, ela passou no vestibular, não precisa pagar a faculdade. Nem tinha esse tanto de faculdade que a gente tem hoje, né? E aí, ele falou assim, não deixa não. Ela é uma menina tão boazinha, da igreja, de Jesus, participa de tudo, ela vai para o curso, ela vai se perder numa faculdade pública, num campus predominantemente de humanas, fazendo um curso de psicologia. Essa menina não volta mais para casa. Não volta. E ele estava preocupado mesmo, sabe? Ele não foi lá. Minha mãe disse assim, não, ela vai. Porque é algo que Deus quer para a vida dela. E ela falou assim, e quando ela estiver pronta, sem desviar dos caminhos de Deus, ela vai ajudar os pastores naquilo que eles não conseguem resolver por não serem da formação deles. Escutar o voto de confiança da minha mãe, todas as vezes que eu recebia alguma proposta indecente na faculdade, era a imagem do rosto dela que vinha para mim. Eu era incapaz de trair tanto amor e tanta confiança. Sabe, em todos os tempos, nós como pais seremos testados, forjados, e também será dada a nós a oportunidade de conduzirmos a nossa casa para o reino de Deus. Em todo tempo, a família foi e será provada. Os nossos valores estarão o tempo todo à prova. Os nossos princípios o tempo todo sendo questionados pelos outros. Por que seu filho não faz? Filho de todo mundo faz. Não, deixa o menino fazer. Os amigos deles todos ficam jogando videogame até meia-noite, 1h da manhã. Faz mal não. Gente, seu filho não tem que estar vindo na igreja de domingo pela manhã. Tem um curso maravilhoso que ele devia estar fazendo.
perdendo a oportunidade de estudar mais para o vestibular, vir na reunião dos jovens à noite. Não, é tempo dele pensar em outras coisas. Ó, na igreja não tem menino suficiente para a quantidade de meninas. Gente, foi a apresentação que me disse isso hoje. Né? Não tem mais não. Importante é ser um menino bonzinho. Será mesmo? Será mesmo? Quero que você analise comigo nessa manhã. Vai me avisando o tempo que eu não enxergo aquele relógio. Qual é o meu tempo mesmo? Que eu tenho aqui, ó. Era só desculpa. Para falar o tanto que eu quero. Olha, eu quero que você abra sua Bíblia numa história que você conhece muito. E aqui também tem recado para filho hoje, tá? Não é só para os pais, não. A nossa história começa em Gênesis, capítulo 6. E você já sabe, só de falar o capítulo, de que história nós estamos falando, né? Gênesis, capítulo 6. Versículo 1, só para contextualizar mais uma vez. Todos abriram? Gênesis, capítulo 6. Você pode orar comigo mais uma vez? Ó Pai querido, a Tua palavra está aberta. Queremos sentir a Tua presença, continuando conosco nesta manhã. Que ao estudarmos a Tua palavra, que possamos viver o que ela promete, o saciar a nossa alma com o alimento que vem do céu. A paz que excede todo entendimento. A admoestação que muitas vezes é necessária, mas principalmente a certeza de que o Senhor tem planejado o melhor para as nossas vidas. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1, diz que aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aí nós podemos ir já para o versículo 8, versículo 7. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Que forte, né? Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ninguém prestava, essa era a história. Ninguém prestava. Cada um casava com quem queria. Todo mundo que eles escolhiam, escolhe casa, escolhe casa, escolhe casa. Não precisa nem conhecer, a gente escolhe casa. Gostou de alguma coisa que ele tem? Eu caso. Faz o mesmo curso que eu, vou lá e caso. Fala a mesma linguagem, curto de carro como eu curto, vou lá e caso. Eles casaram com quem eles quiseram. Aí Deus viu assim, olha, chega, não dá mais. Vou destruir o homem, porém, Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Entendem como todos os tempos nós temos desafios? E aí Deus olha para todo mundo e acha Noé. Noé, então, é encontrado por Deus porque ele era um homem justo e bom. Quando Deus olha para ele, então fala assim, olha, eu vou dar a você uma missão. E quando a gente começa a partir do versículo 13, fala que Deus chegou e falou para Noé, eu vou destruir os homens. A mensagem era clara. Mas eu peço para que você faça uma arca. Deu a ele todas as medidas exatamente como deveria ser feita, para que ali então aqueles que quiserem sejam salvos. E a partir de hoje, Noé, você vai pregar que a destruição virá. A destruição virá. Era profética a destruição não apenas pelo que Noé falava, mas por um outro evento. Um outro evento que se chamava Matusalém. Quem foi Matusalém?
O homem que mais viveu na terra, não foi? Com quantos anos Matusalém faleceu? 969 anos. Vamos pegar a genealogia? Nós temos então que Enoque gerou quem? Lameque. Acompanhe a conta comigo. Quem está aí no celular pode fazer a conta. Quando Lameque tinha 187 anos, ele gerou a quem? Não, desculpa, é Matusalém, né? Quando Matusalém tinha 187 anos, ele gerou Lameque. Matusalém foi pai de Lameque. Então, Matusalém, com 187 anos, ele gera Lameque. Então, guarda 187. Quando Lameque tem 182 anos, ele gera Noé. Então, quando Noé nasce, quantos anos já tinha Matusalém? 369 anos. Faz sentido para você? Juntou aí? 187 Matusalém tinha, quando gera Lameque. Lameque, quando tinha 182, gerou Noé, 369 anos. Qual era a idade de Noé quando o dilúvio cai? Não vou mostrar para você o verso, porque essa vai ser tarefa de casa, eu vou explicar para vocês, tá bom? Quando o dilúvio caiu, quantos anos tinha Noé? 600 anos. 600 anos. Então, quando ele nasceu, Matusalém já tinha 369 anos. Quando o dilúvio cai, ele tinha então quantos anos? 969 anos. E uma das traduções para o nome de Matusalém, sabe qual é? Quando eu morrer, virá o fim. Gente, Matusalém morreu no ano do dilúvio. A Bíblia assim prova. Quando Matusalém morre, não era para todo mundo começar a tremer, porque a arca já estava pronta. Ele morreu. O nome dele era profético. Deus já havia dito que os homens não passariam de 120 anos depois do dilúvio, claro. Mas todo mundo sabia que Matusalém era o homem que mais havia vivido até então. Porque as pessoas sabiam de cabeça as datas, tudo. Eles contavam as histórias pelas estrelas dos seus antepassados. Matusalém morre, a arca está pronta. Para mim, a multidão toda ia se apinhar até nas jaulas dos animais. Era ou não era? Era muita coincidência ou não era? Mas a arca está pronta. 120 anos se passaram e a arca está pronta. Noé batia naquelas tábuas e pregava. A cada betumada era uma oração, uma pregação. No início, a multidão ajudava Noé a construir. Iam à floresta, buscavam madeira, pegavam o betume, ajudavam a passar. Mas o povo foi sumindo. E eu fico imaginando dentro da casa de Noé. Os ajudantes começam a sumir. E agora, quem fica naquela construção? Noé e os seus 3 filhos. Eu não sei do contexto, mas se fosse hoje, Noé parou de fazer outra coisa, né? Porque pensa no tamanho da arca, mais de 15 metros de comprimento. É tão interessante, né? Uma universidade da Inglaterra, os alunos foram ver se, pelas medidas da arca de Noé, se ela era de fato navegável ou flutuável, porque não precisava navegar, né? Era só flutuar. Ela era de fato um projeto viável, pelas medidas que estão na Bíblia? E sabe qual foi a descoberta que eles fizeram? Que todos os barcos hoje de grande porte, os cruzeiros, todos, sem imaginar, não é assim, foram lá, olharam da de Noé e fizeram igual. Sem imaginar, todos seguem a proporção da arca, as proporções de comprimento, largura e altura, todos. Porque é assim que ele se torna possível um projeto desse flutuar na água. Amém, irmãos? Pensa se Noé não tivesse seguido exatamente como Deus havia mandado. Não, eu acho que eu vou colocar um metro a mais aqui, porque sobrou a madeira. Então, eu vou colocar aqui. O que vai
vai ser meio centímetro, um pouquinho mais alto só? Em vez de eu passar betume, que tal passar mel? Olha quando a gente vai para o verso 22 aí do capítulo 6. E assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Ele seguiu exatamente o que Deus havia mandado. E depois disso, começa o capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. E aí ele manda os animais entrarem. Fico imaginando a cena sobrenatural. Os animais vindo das florestas e entrando na arca de 2 em 2. Aves se reunindo e entrando na arca. Eu fico imaginando Noé à porta daquele grande barco e dizendo assim: Deus anunciou que é hora de entrar na arca. Deus anunciou que é o tempo do dilúvio descer. É o tempo da grande chuva, algo que nem eu sei o que é, porque naquela época somente o orvalho caía sobre a terra e molhava as plantas. Nunca havia acontecido chuva. Mas Deus disse que esse é o momento de entrar na arca. Quem vai entrar comigo? Quem vai entrar comigo? E ele começa a implorar para aquele povo, a apelar para aqueles corações. Quem entrará na arca? É chegado o tempo. Talvez ele tenha dito para as pessoas: prestem atenção, Matusalém faleceu. A arca está pronta. Olhem, os animais já entraram. Entrem, entrem. Chegou a hora de salvar a sua vida e a vida da sua família. E aquele homem apelava, E as pessoas riam dele, porque o consideraram como um louco. É tanto que os 7 dias na arca, fica todo mundo em volta, né? Cadê a chuva, Noé? Cadê a chuva, Noé? Porque passou um dia, passaram 2, 3, 4, 5, 6. Somente no 7º dia é que a água caiu. Mas enquanto ele está fazendo aquele apelo para aquela multidão, eu posso até ver 3 meninos levantando, que já não eram tão novinhos assim. Mas para pai e mãe é sempre menino e menina. E eu posso ver Sem levantando, o filho mais velho, dizendo assim: eu vou entrar. Seguido de Cã e de Jafé. E eu posso vê-los segurando na mão das suas esposas, entrando na arca. Porque eu não tenho dúvidas de que a esposa de Noé já estava do lado dele, de mãos dadas com ele. Enquanto a turba gritava, ria, ridicularizava, aquelas 8 pessoas entravam naquele barco estranho. Um anjo vem e fecha aquela porta por fora. A zombaria aumenta. E eles estavam ali dentro, firmes e fortes. Os filhos de Noé tinham 3 opções durante esses 120 anos. Desde que eles nasceram, eles podiam ter visto o pai de diferentes formas. Uma delas assim, alguém podia perguntar assim para eles na escola: o que seu pai está fazendo? Ah, eu sei não. Meu pai sai todo dia cedo para trabalhar, volta à noite já cansado, com a mão meio suja, parece que ele trabalha com alguma coisa, com serrote, alguma coisa assim, a roupa dele meio suja, e volta, chega em casa, só come e vai dormir. Eu não sei com o que meu pai está trabalhando, não. Não tenho ideia, porque ele nem conta para a gente o que ele faz. Deu para modernizar um pouco o que a gente está fazendo dentro de casa, muitas vezes? O pai é aquele que sai pela manhã trabalhar, chega à noite, o filho nem sabe sobre a vida dele. E depois o pai quer que o filho economize energia. Porque você não sabe quanto custa, mas não sabe mesmo. Ele não participa da família. Ele é um hóspede dentro daquela casa. Ele não sabe que o pai passa por dificuldade no trabalho, que tem dias que ele não está afim de trabalhar, porque ele sabe que ele vai enfrentar um dia duro de trabalho. E os filhos de Noé podiam ter falado isso. A gente não sabe não.
Sai de manhã, chega à noite, janta e já vai dormir. Eles também poderiam ter essa opção. Meu pai é o doido varrido mesmo que vocês estão achando que ele é. Porque chamava ele de louco, né? Meu pai é meio pancado da cabeça mesmo. Fala umas coisas meio esquisitas, que Deus fala com ele. Deus deu um mapa para ele de como fazer isso, né? Uma planta de uma arca. Não, ele é meio esquisito mesmo. Levar à escola, nem mais podia, né? De tanta vergonha. Se tinha que levar, tinha que deixar na esquina, porque assim, não, já estou adolescente, eu não quero que as pessoas saibam que eu sou filho do louco Noé. Mas o que eu acredito que aconteceu naquela casa foi que o projeto da construção da arca não foi de Noé, foi da família. Porque a gente só compra projeto que faça sentido para a gente, que faça parte do nosso cotidiano. A igreja precisa ser um projeto da sua família. Não é assim, eu escolhi, eu estou vindo e vocês vêm comigo até que estejam sob a minha responsabilidade. Não é assim, não. Igreja, religião, é projeto da família. E sabe por que muitas vezes não é? Porque só acontece aqui, ó, dentro da igreja. Só acontece no horário do culto. Vem, recebe poder, canta, que é a coisa mais linda. Mas dentro do carro, a família nem lembra mais o que foi dito. Porque a conversa secular já tomou conta, ou a discussão já reinou. Quando não é assim, que sermão fraquinho hoje, né? A gente foi lá escutar a doutora Rosana. Valeu a pena ter saído de casa, não, ainda correndo risco. E esse momento precisa ser extensão do que acontece na sua casa. Porque para a arca ficar pronta, demorou 120 anos. A decisão de entrar na arca não foi algo assim, nos meninos assim, já que a gente não tem nada para fazer, vamos entrar na arca? Não foi assim, não. Porque eles corriam o risco de sair dali, depois de 7 dias, não acontecer nada, e eles terem que voltar para a sociedade, ridicularizados, com o pai de fato precisando ser internado, porque era o louco que falava com Deus, que construiu um negócio absurdo, que depois não passou de um projeto falido. Mas eles viram a construção da arca, e eles sabiam que o pai conversava com Deus. Enquanto as pessoas o enxergavam como um louco, eles viam o pai deles da mesma forma que Deus o enxergava. Um homem justo, que fazia tudo conforme Deus mandava. Sabe, queridos, o que nós precisamos desejar para os nossos filhos é o Deus conosco. O maior projeto que temos para a nossa casa é o culto familiar. É o culto familiar. O que seu filho coleciona? Quais assinaturas que você tem? Todo mundo aqui, não todo mundo, né? A maioria de nós tem uma assinatura, não tem? De canal, de alguma coisa assim, tem ou não tem? Que seja uma assinatura lá digital, né? Uma coisa assim lá da internet, a gente tem ou não tem? É que eu não posso falar nome, né? Eu não vou fazer propaganda, não mesmo. Mas a gente reclama com o preço da Bíblia, reclama ou não reclama? 100 e poucos reais essa Bíblia, só porque é para jovem, só porque é de criança, só porque é em quadrinho, só porque é ilustrada. Não, 50 reais, não. Não sei de qual denominação você é, se você tem a lição da escola dominical, a escola sabatina. Quantas crianças já não tem mais, que os pais acham um absurdo fazer assinatura, porque custa às vezes até 10 reais. O que é importante para a sua família? É o reino eterno? Se for o reino eterno, queridos, ao sentar no sofá da nossa sala, o seriado que vai rolar vai ser uma história bíblica atrás da outra. Não estou falando de nos anularmos de vida social. Vocês entendem, o reino traz equilíbrio para nós. Mas o nosso primeiro alimento precisa ser a palavra de Deus. Como Jesus vencia as tentações? Ele subia para o monte para orar. Às vezes passava a noite inteira, a madrugada inteira. E nesta manhã eu quero te pedir, em nome de Jesus,
que você dedique tempo para orar pela sua casa. Pela manhã, o nosso primeiro compromisso é com Cristo. Entregando a nossa casa, fazendo oração sacerdotal pelos nossos filhos. Eu já estava perto de casar, já tinha estudado, estava fazendo já o mestrado, terminando o mestrado, morava com os meus pais novamente. A minha mãe passava nos nossos quartos à noite. Gente, eu já tinha 27 anos de idade. Minha mãe entrava assim, abria a porta do quarto e falava assim: boa noite, filha. Já leu a Bíblia para dormir? Ela me ligava: filha, está tudo bem, a faculdade, está tudo bem? Tudo bem, mãe. Lembrou que antes de ir para a faculdade pela manhã, você precisa ler a sua Bíblia? Para se sentir forte, para você ter argumento, para você saber para o que você nasceu? Eu sim, mãe, já li minha Bíblia hoje cedo. Sabe, não estou falando que somos infalíveis, mas nós já sabemos qual é o lado vitorioso. Nós já sabemos o que queremos para a nossa casa. Precisamos sair da mornidão da nossa fé e levarmos a nossa casa para os pés de Jesus. Nossa casa não vai ser mantida firme a partir do nosso discurso, da teoria. Vai ser quando os nossos filhos virem que fazer a vontade de Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando nós, se tivermos que escolher entre um ou outro, o reino de Deus venha em primeiro lugar. Qual é o seu discurso dentro de casa quando está conversando com a sua esposa? O seu filho pode pegar o seu discurso e passar pelo crivo da palavra de Deus? O verso predileto do meu marido é 1 Timóteo 5,8, que diz: aqueles que não cuidam dos seus, principalmente os da sua própria casa, têm negado a fé e é pior que o descrente. Como você tem tratado o seu marido? Eu sei que às vezes dá vontade de jogar pela janela. Lá na casa de vocês, em casa não, viu, meu marido? Né? Às vezes dá vontade. Às vezes a gente pergunta assim: por que eu casei com ela? Não é? Porque a vida é feita de desafios, sim. É por isso que a gente tem que preparar filho para casamento. Porque casamento, filho, é projeto de Deus. E por ser projeto dele, feito com as mãos dele, Satanás quer provar que é um projeto falido. Mas não é, porque a nossa casa serve ao Senhor. Os casamentos dos nossos filhos serão casamentos para a honra e glória de Deus, como foram os casamentos dos filhos de Noé. Porque eles entram com as suas esposas na arca. Vocês lembram que quando Deus decide destruir a raça humana, os filhos de Deus estavam casando com as filhas dos homens? Filhas dos homens, esse termo na Bíblia é sempre falando assim, ó, misturando com o ímpio com o pagão, ok? Estava todo mundo casando errado. Casando pelo seu próprio impulso. Casavam com quem queriam. Mas aqueles 3 meninos casaram sob a orientação dos seus pais. E sabe por quê? Não é porque o pai era autoritário, não. Pai autoritário também está levando as meninas e meninos para o sexo precoce. Da mesma forma que a negligência também tem feito isso. O último estudo que saiu agora da Escola Paulista de Medicina, dezembro de 2019. O autoritarismo e a negligência têm sido uma porta, pensando em relações familiares, né? Existem outras variáveis. Tem sido uma porta para o sexo precoce. Sabe qual é a média de idade em que os meninos e as meninas estão perdendo a virgindade no Brasil? 12 anos. 12 anos. No 5º ano, tem sido a média onde meninos e meninas têm perdido a sua virgindade. E não é discurso de crente, não. A gente sabe pela literatura a consequência que isso pode ter. É tanto que esse estudo aí, ó, ninguém pode falar nada. Um estudo científico que saiu. Sexo precoce, porta aberta para o abuso de drogas. A incluir uma dependência do álcool, que chega naquele padrão que a gente fala, que pode dar até síndrome de abstinência. Sexo precoce, a única relação com os pais, com família, negligência familiar. A permissividade ainda traz mais consequências do que o autoritarismo dentro de casa, segundo esse estudo. E nós estamos assim, não.
Nós é que somos antepassados, né, ultrapassados. Ter regra, hora de chegar, hora de sair, com quem está andando, não. Bobagem. Bobagem que vocês viram recentemente, o rolo que deu numa festa, né? Essas festas que acontecem sem ninguém saber, que é tudo marcado por aplicativo, e quando vê 5.000 jovens já estão ali, adolescentes, meninos de 11 e 12 anos indo para essas festas, e os pais nem sabem onde os filhos estão. Entre os meninos que morreram, tinham meninos e meninas que os pais nem sabiam que tinham saído de dentro de casa naquela noite. Carnaval, vocês viram o levantamento em São Paulo? Crianças de 12, 13 anos sendo atendidas em coma alcoólico no carnaval. Coma alcoólico. E o nosso discurso que é retrógrado. Sabe por que o seu filho talvez considere o seu discurso retrógrado? Porque a sua vida não condiz com o que você diz. Sabe por quê? Porque a sua voz está tão baixa, que a voz do mundo, dos amigos, das mídias sociais estão abafando a sua voz. Eles estão tendo mais influência sobre a sua casa. Eu achei muito interessante que uma moça, uma vez recebeu uma crítica. Ela é conhecida, ela é pública, e ela recebeu uma crítica. Umas mães escreveram para ela: você é um desserviço para o nosso lar. Porque as coisas que você fala, o jeito que você se comporta, tem levado as nossas filhas a se desviarem de Deus. E falaram um monte. Gente, eu gostei da resposta da moça. Gostei. Não vou levar nem em conta todo o resto, ok? Eu gostei. Ela falou assim: a culpa é minha. A sua filha me encontra comigo nas redes sociais de vez em quando, à distância. Eu nunca encontrei com ela pessoalmente. Se eu estou sendo a influência de mudar tudo que a sua filha faz, tudo, é porque está faltando o seu exemplo que está dentro de casa com ela todos os dias. Eu, nossa! Fez sentido ou não fez? Claro que, sem dúvida nenhuma, somos influenciados pelos amigos, principalmente na adolescência, precisamos de um grupo que não seja de dentro da nossa casa, mas sempre vamos voltar para checar se existe coerência, se aquilo que os nossos pais estão falando faz mais sentido do que estão escutando para tomarem uma decisão. Sabe o que eu quero te dizer nessa manhã? Que Deus é capaz de fazer todas as coisas pela nossa casa. Que o mundo pode estar envolvido em coisas que parecem que a gente já sabe que não vão levar os nossos filhos para um bom caminho. As pessoas podem estar dizendo o que for, provando por A mais B que o nosso discurso está errado. Mas fazer a vontade de Deus é o que vai manter a nossa família salva. É trazer os nossos filhos aos pés de Cristo todos os dias. É que vai fazer com que eles tenham forças para decidir o certo, quando todo mundo está empurrando para fazer o que é errado. Sabe? O que eu mais desejo para você nessa manhã é Jesus. É o Emanuel dentro da nossa casa. Sentem com seus filhos e contem as maravilhas que Ele já fez por vocês. Porque cada um de nós tem uma história com Cristo. Nós um dia encontramos Jesus, não encontramos? Nós que somos mais experientes. Contem essas histórias para os filhos de vocês. Para que eles saibam que Deus é bem pertinho. Que Deus é aquele que está ali, cuidando dos nossos pais. Que um dia, mesmo que eles hoje ainda não tenham tido uma experiência com Cristo pessoal, o dia deles vai chegar, porque todos nós temos a oportunidade de termos uma experiência com Cristo. Sempre escutamos muitas histórias dos nossos pais, sobre a forma que Deus cuidou da nossa família. Eu fui para a Unesp fazer psicologia, 3, 4 anos depois, a minha irmã caçula foi para a Unesp, eu estava no campus de Assis, ela estudava no campus de Marília, as cidades são próximas, então ela morava comigo e viajava todos os dias para estudar. E numa dessas idas, ela pegou uma carona para a universidade, tinha alguém da classe dela, lá na cidade, deu carona para ela, e nisso dela pegar carona, ela esqueceu de pegar o dinheiro para voltar para casa. E ela percebe isso quando? Na rodoviária. Pensa, ela não teria coragem de pedir dinheiro para ninguém, era no ano de 2000. E ela falou que ela ficou sentada,
na rodoviária, pensando que ela ia fazer da vida. Eu não tinha coragem de pedir dinheiro ali. Não era época de WhatsApp, nada, celular, né? Como é hoje, tão fácil, entra em contato com alguém. E ela falou que ela ficou sentada ali, uma menina, sentada, sem saber o que ela ia fazer da vida. E no que ela está sentada, ela assim, ai Senhor, por favor, dá uma solução, o que eu vou fazer para voltar para casa hoje? No que ela está ali, chega um homem diante dela e fala assim, você precisa voltar para casa, né? E ela assim, sim. Aqui está o dinheiro para a sua passagem. Aí ela olhou assim para ele e falou assim, sabe quando assim acontece, a pessoa não entende direito o que está acontecendo, é tudo tão rápido, né? Ela falou assim, ô moço, eu de fato esqueci o dinheiro. Ela falou assim, que a primeira coisa que ela pensou assim, eu devo estar com uma cara de tão desesperada, e com livros na mão, tudo, numa cidade que tem tantos universitários, que ele percebeu o meu desespero, né? Aí ela falou assim, olha, se o senhor estiver por aqui amanhã, olha, eu trago o dinheiro. Ou se o senhor quiser, eu deixo no guichê. E aí o senhor vem e pega o dinheiro. Aí ele olhou assim para ela e falou assim, não, eu só vim trazer o dinheiro para você voltar para casa. Faço bem para outra pessoa que precisar. A minha irmã ligou para a gente chorando, né? Para minha mãe, para todo mundo. Chegou em casa e falou assim para mim, Zana, você não sabe o que aconteceu hoje. Deus é real. Deus cuida de nós, nos pequenos detalhes. Quando a minha mãe entrou em coma, estou terminando. Quando a minha mãe entrou em coma, em 2005, a Rosângela tinha ido fazer um curso na universidade, nessa época ela já estudava em Araraquara, também na Unesp. Minha mãe entra em coma no domingo à noite. Segunda-feira, logo pela manhã, eu liguei para ela e disse assim, Ângela, volta para casa, a nossa mãe não está bem. Ela então voltou da faculdade. Claro que ela já entendeu que alguma coisa muito grave havia acontecido. No domingo pela tarde, ela havia despedido da minha mãe de uma forma tão bonita. A minha mãe havia dito para ela assim, ela tinha descido as escadas para ir para a faculdade, como ela fazia todo final de semana. E aí, no que ela desceu, a minha mãe falou assim, filha, volta aqui. Brincando com ela, volta aqui. Ela voltou, falou assim, eu quero mais um abraço, a minha mãe disse para ela. E ela disse assim, filha, nunca esqueça que eu te amo. Mas principalmente, nunca esqueça que Jesus ama você. A minha irmã desce as escadas de novo. No que ela está descendo a nossa rua, a minha mãe está na varanda dando tchau para ela. A minha irmã volta correndo. Sobe as escadas de novo e diz assim, ah é? A mamãe acha que só a senhora quer abraço? Eu também quero o meu abraço. E saiba que eu te amo. Ela não sabia que aquele era o último encontro delas aqui. A minha mãe entra em coma naquela noite, 47 anos de idade. Quando ela chega na segunda-feira, então, ela chorava muito. Passamos a semana inteira naquela expectativa dela sair do coma. Ela havia tido um AVC isquêmico, faltou oxigênio no cérebro todo da minha mãe. Mas nós acreditávamos no milagre. Porque Deus pode todas as coisas ou não pode? Claro que pode. Passa aquela semana toda, minha mãe em coma. Estávamos ficando a maior parte do tempo reunidos na casa dos meus pais. E eu lembro que naquela sexta-feira à noite, estávamos ali, como todas as sextas-feiras à noite, fazendo culto em família. Já éramos casados há 2 meses, mas pelo menos na sexta-feira, nós descíamos para fazer o culto em família. Naquela sexta-feira não seria diferente, mesmo com a minha mãe no hospital. Estávamos ali na sala, cantando, orando. A Rosângela chorava muito, que é a minha irmã caçula. Ela ficou sentada no chão, enquanto cantávamos, orávamos, suplicávamos. E nesse momento, estávamos ali cantando, as luzes da nossa casa apagaram todas. Aí paramos assim, olhamos, e falamos assim, nossa, que estranho. A vizinhança toda com luz, os postes todos com luz, só a nossa casa sem luz. Mas de repente a luz voltou. Quando volta, a Rosângela chorava mais ainda. Quando ela consegue falar, ela diz assim,
eu pedi para Deus que, se Ele estava ouvindo a nossa oração, que Ele não havia perdido o controle da situação, que Ele apagasse a luz daquele abajur para mim. E Deus apagou da casa inteira. A minha mãe falece 4 dias depois. 4 dias depois. E sabe o que eu vejo? Sexta-feira, a minha irmã caçula estava pregando, falando sobre fé. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Não é que a minha família é perfeita, não. É isso que me anima. Minha família é tão pecadora quanto a sua. A gente enfrenta as mesmas dificuldades, as mesmas dores, as mesmas angústias. Mas Deus atende oração de mãe. Deus atende oração de pai. E Deus cuida de filhos obedientes. Sem cães a fé, só foram salvos porque eles eram filhos obedientes. Enquanto todo mundo achava que os pais deles eram loucos, porque a mãe também era louca, né? Porque tinha embarcado nessa. Eles sabiam que os pais eram tementes a Deus. Você menino, você menina, escutem os conselhos dos pais tementes que vocês têm. Porque eles são guiados pelo Espírito de Deus. Matusalém morreu. Foi o homem que mais viveu na terra, como prova da misericórdia de Deus. A destruição viria, então Deus prolonga os anos de Matusalém. Mas o juízo veio. Deus é justo. E justiça vem do verbo justeza, na medida certa. Deus é misericordioso, mas Ele cumpre o que Ele diz. Sabe, eu sei que você acredita na volta de Jesus. Temos 2.500 passagens dizendo que Ele virá. Mas parece que está demorando, né? Eu não sei se você nasceu nessa certeza, acreditando na volta dEle. Eu nasci nessa certeza. E eu achava que eu não ia ficar adolescente. E que Ele ia voltar antes de eu crescer. Bem, vai voltar, né? Porque eu não cresci. Mas parece que demora. Mas Ele vem. Os homens começaram a cansar de esperar. Os homens começaram a achar que aquilo era uma bobagem, era uma fake news, né? Para que cuidar? Para que tomar as medidas preventivas? Está demorando muito. E quando Ele vier, Ele vai levar todo mundo. Ai, não caiam nessa graça barata. Porque é barata só para o nosso lado, né? No que convém. Ele vai vir, queridos. E eu posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Sabe? Esse pedido da minha mãe. Pai, fica no nosso lar. E guia-nos para o novo lar. É a oração que eu tenho para a sua casa. Eu quero terminar convidando aqueles que querem consagrar as suas casas ao Senhor. Porque de todas as outras coisas, Deus cuida. Ele traz sabedoria. Ele traz sustento. Ele garante profissão para os nossos filhos. Vocês têm dúvida disso? Ele coloca, sabe assim, nos lugares altos. Mas não nos lugares altos para os homens. Nos lugares altos para o reino de Deus. O nosso olhar tem que estar voltado para o reino de Deus o tempo todo. Isso não é fanatismo, isso é comunhão. Isso é comunhão. O mundo quer que você acredite que é fanatismo. Eu quero mais uma vez consagrar a minha casa ao Senhor. E eu sei que você quer consagrar a sua casa. Não vou pedir para você sair do seu lugar. Mas eu quero
se você estiver com a sua casa, que pelo menos vocês se deem as mãos. Já que vocês usam a mesma toalha para secar o rosto no banheiro, vocês podem dar as mãos. Mas eu quero que você consagre a sua casa. Queridos, não pode faltar nenhum dos seus filhos nos céus. Seu marido não pode faltar no céu. Eu sei que às vezes é cansativo. Parece que a gente está lutando para não ver resultado, né? Mas mantenham firmes. Da mesma forma que o dilúvio veio. Mas existiu uma arca construída para aqueles que acreditavam em Deus. Ele virá e a salvação nos alcançará. Eu não desejo para você algo que esteja fora do plano de Deus para a sua casa. Eu não desejo que o seu filho seja médico, que ele seja advogado, que ele seja político. Eu desejo que ele esteja no lugar que Deus quer usá-lo. E todas as outras coisas serão consequência na vida deles. Ensinem aos filhos de vocês a tudo que Deus colocar na mão deles, volte para Ele em forma de serviço. A gente está com medo, né, de muitas coisas. Estamos num tempo que temos medo das drogas, dos casamentos que estão mais líquidos do que a água, mais vulneráveis do que um bebê recém-nascido, muitas vezes. Agora, então, a gente está com medo do coronavírus e tem que cuidar mesmo. Mas, às vezes, a gente não está temendo a perdição dos nossos filhos. Passem pelo quarto dos filhos de vocês e profiram sobre eles a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que os cânticos de louvor possam ser as músicas prediletas no carro de vocês. Que os filhos de vocês colecionem Bíblias. Que os filhos de vocês tenham prazer de ver a casa do Senhor. Jesus está voltando. E eu desejo que você, quando Ele voltar nas nuvens dos céus, possa dizer: aqui está, Senhor, a família que o Senhor me deu. Que não falte nenhum. Quero também falar para você que talvez tenha criado o seu filho nos caminhos de Deus e que ele se desviou dos caminhos. Não há súplica de coração de pai, de mãe sincero, não há súplica sincera que não chegue no trono da graça de Deus. E vamos orar para o retorno deles. Não vamos nos conformar, porque pelo menos é um menino de bem. Pelo menos é uma menina que faz tudo certo. Não, o lugar deles é dentro da arca. O lugar deles é dentro da arca. E Deus vai trazer os seus de volta. Se esse é o desejo do seu coração, se é por isso que você luta e ora e chora todos os dias. Deus tem milagre para a sua casa. E sabe, o milagre não é de pagar a conta, não. O milagre não é do novo emprego, não. Tudo isso é providência de um coração generoso de Deus. Mas o milagre é da transformação da nossa casa. E é isso que eu desejo para a sua casa. Você pode ir junto com a sua família orar nesse momento, e eu posso ajoelhar por vocês nesse momento, para falarmos com o nosso Pai. Ó Pai, ajoelhados estamos na Tua presença. O coração está curvado diante de Ti, porque somente o Senhor é poderoso para trazer salvação para a nossa casa. Algumas coisas o Senhor já deixou, algumas estratégias que, por ter sido reveladas por Ti, já são prova inequívoca que dão certo. Que possamos estudar a palavra,
que possamos orar com a nossa casa, que possamos proferir palavras de bênçãos para os nossos filhos, e dizendo assim: filho, eu acredito em você, porque sobre você está o Espírito Santo, porque nós te dedicamos ao Senhor. Que os nossos filhos possam ver em nós a humildade e a piedade que vem do teu trono, Pai. Nós não temos ouro nem prata, mas que possamos olhar para os nossos filhos e dizer assim: mas o que nós temos, nós damos a Ti. E em nome de Jesus, possamos profetizar um futuro ao lado de Cristo para os nossos filhos. Ó Pai, que possamos ensinar para eles que somos capazes de viver sem muita coisa desse mundo. Só não somos capazes de viver sem Ti. E nós, Senhor, adultos que estamos em volta destes meninos e meninas, que possamos ser testemunhos vivos do Teu poder. Possamos ser ajudadores das novas gerações, Pai. Que possamos apresentar um Cristo libertador, Salvador, aquele que pode todas as coisas em nosso lugar. Abençoa, dê segurança para o coração aflito de muitos pais e mães aqui, que talvez estejam vendo seus filhos irem para caminhos distantes, mas que eles não desistam de dobrar os seus joelhos para orar pelos seus. Estamos ajoelhados, Pai, curvados diante de Ti, porque nós não conseguimos fazer por nós mesmos, porque esta obra é sobrenatural, mas estamos à Tua disposição, colocamos a nossa casa à Tua disposição, para atuares da forma que quiseres, na intensidade que quiseres, para tirar aquilo que não vem de Ti, e está atrapalhando a comunhão da nossa família. Por favor, Senhor, que nos curvemos diante de Ti, para que vivamos o Teu propósito. Que todos estes bebês que estão aqui, todas estas crianças, possam crescer para a honra e glória do Teu reino. É o que pedimos e agradecemos, não porque em nós haja algum mérito, mas porque Jesus morreu na cruz, dando-nos livre acesso ao trono de graça, é que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto, que Ele te leve em paz, em segurança, na certeza de que Ele cuida de nós. Amém. Aleluia. Aleluia. E ela nem sabia, né, o que estava sendo dado na aula da escola dominical hoje. Nós estamos estudando os 10 mandamentos, e hoje o ensino foi sobre honra o teu pai e a tua mãe. Eu acho lindo quando Deus faz esses encaixes, essa harmonia. Tremendo. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. O horário passou, não tem nenhum problema, gente. Quantas vezes você já ficou na frente de televisão? Quantas vezes você já fez tanta coisa em outros horários? Misericórdia. Oh, aleluia. Paizinho querido, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos fez relembrar a tua graça, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua misericórdia. E o Senhor mostrou a todo tempo que é Cristo em nós que é a esperança da glória, Pai. Em nós não há bem algum, Senhor. Tudo que somos, tudo que temos, procede de Ti. Por isso que Tu mereces toda a honra e toda a glória. Mas, Senhor, que quando nós sairmos daqui, quando nós passarmos aquelas portas, que cada um lembre que o Senhor tem um plano, um projeto, um propósito para cada um de nós.
A nossa parte é dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me para louvor da tua glória. Essa é a nossa parte. O resto, Paizinho, o Senhor é craque, sabe fazer o melhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, que as eternas consolações do Espírito Santo, a comunhão com este Espírito Santo, que habita em nós, que anda conosco, que nos dirige, que nos guarda, que nos mostra o caminho que nós devemos seguir, esteja com cada um de nós, hoje e para sempre. Vão na paz. Deus os abençoe.